É isso, muito bom dia aos ouvintes daqui do Jornal da Manhã, olha aí, rádio com imagem, falando diretamente daqui do Congresso Nacional. Nós vamos falar com o relator do pedido de cassação do mandato do presidente afastado daqui da Câmara, que é o deputado Marcos Rogério. Deputado, foi um trabalho bom, apontado aqui como um relatório importante, que pode até virar votos no plenário do Conselho. Mas não vira. Por quê? Argumentos não valem no Conselho? Zé Maria, veja, ali você está diante de dois tipos de votos. Aqueles que vão votar em razão do conjunto das provas apuradas ao longo do processo e aqueles que vão votar, mesmo reconhecendo a gravidade do momento e o conjunto das provas, mas que vão votar considerando a política. E aí você pode até divergir, mas há que ser respeitado aquele parlamentar que vota considerando a política. Eduardo foi alguém que deu altivez para a Câmara, ele conseguiu tocar um processo de impeachment que era um apelo da maioria da população brasileira, e isso acabou gerando uma onda de apoio a ele aqui no parlamento. Agora, você tem por outro lado, aqueles que estão no Conselho, inclusive há mais tempo, que consideram as provas, e que consideram que essas provas colhidas são provas que demonstram a gravidade da conduta. Então, é difícil virar voto, porque são valores diferentes. Pois é, deputado, o senhor, no seu relatório, o senhor mostrou ligações importantes, que nem são publicadas desta forma, né? Mas o caminho do dinheiro, a senha, quer dizer, tudo isso é muito forte. As provas são incontestáveis. Você tem ali 3 contas em que, no banco, os dados do banco para a abertura da conta são dele. Cópia de passaporte, endereços, a correspondência do banco prestando contas das movimentações não vai para o trust, para o trustee, vai para o Eduardo Cunha. O endereço é dele. A sede do trustee fica em outro país, fica em outros países, em Singapura e outros mais. Mas ele estabeleceu um endereço nos Estados Unidos, porque diz que os correios brasileiros não são confiáveis, e as correspondências vão em nome dele para esse endereço. A palavra secreta para lembrar a senha em caso de esquecimento é mãe, a pergunta, e a resposta Elza, é o nome da mãe dele. A conta, o dinheiro que abastecia a conta da esposa dele no banco suíço saía da Netherton, uma conta que ele chama de trust, mas que é dele. Quem tinha autorização para movimentar era ele. Toda a satisfação, prestação de contas do banco era para ele, mas diz que não tem conta. Ele usou, na verdade, uma camuflagem, uma maquiagem. Ele inventou uma trust revogável, que nem existe, o Brasil não aceita essa modalidade, para poder camuflar o nome do verdadeiro dono da conta. E, obviamente, com objetivos escusos. E é isso que nós estamos apurando. Ah, mentiu ou não mentiu em relação às contas? Não, ele sonegou uma informação importante, omitiu uma informação importante com um objetivo mais grave, que era ocultar a existência de contas que eram utilizadas para a prática de crimes de corrupção, de recebimento de vantagens indevidas. Pois é, relator, deputado Marcos Rogério, o que será diferente, né? A primeira sessão o presidente suspendeu porque viu que ia perder, né? O que será diferente na terça-feira? Eu acho que aumenta a pressão. A cada dia que passa aqui, você tem um ambiente pressão popular aumentando, né? Tanto quem é a favor dele quanto quem é contra, a pressão aumenta, porque tem um grupo ligado a ele muito forte que está conversando o tempo todo querendo ganhar voto. E tem a opinião pública pressionando também os parlamentares ali. Então, quem for para o voto na próxima terça-feira terá 2 escolhas: ficar com as provas e votar pela defesa da casa ou votar pela política. Alguém diz, Marcos, mas você acha justo aplicar uma pena de cassação só porque mentiu? Não. A mentira, ela teve um objetivo criminoso maior, que era ocultar uma informação relevante que levaria ao descobrimento de uma conduta muito mais grave, que era o recebimento de vantagens indevidas. Em uma das contas do senhor Eduardo Cunha, teve o depósito de 1.311.000 francos suíços, que saiu do João Henriques, que está preso lá em Curitiba na Operação Lava Jato, e que foi para uma das contas dele. Hoje, 2,5 milhões de dólares estão bloqueados na conta dele na Suíça. Isso dá quase 10 milhões de reais. Eu acho que é um fato grave e que merece toda a atenção do Conselho e da Câmara dos Deputados. O que está em jogo aqui é a imagem do Parlamento. Perfeito. O relator
do pedido de cassação do mandato do presidente afastado Eduardo Cunha. Aqui na Jovem Pan, Rádio com Imagem. É isso. De Brasília, José Maria Trindade.